você que está chegando, você que está se conectando. Estamos em mais um devocional. Hoje é o 25º dia do nosso devocional. Devocional com um propósito no qual Deus tem nos preparado. Hoje o assunto é pesado. Hoje é um assunto que rende muito, mas eu vou tentar ser sucinto naquilo que Deus colocou em meu coração para falar nessa manhã. Estamos aí um pouco atrasados em relação ao nosso horário, mas estamos no propósito. Hoje eu levantei cedo, bem cedo, e aí eu tinha pensado em falar algo aqui, mas o Espírito Santo colocou outra palavra no meu coração e eu sou muito sensível ao Espírito. Quando Deus fala no meu coração, eu acelero, né? Então, hoje eu vou falar sobre liberdade. O que é a liberdade? O que é a liberdade? Você está livre? Você é realmente livre? Ou o que te prende, o que está te prendendo de uma maneira ou outra? As pessoas têm um conceito de liberdade muito errôneo. As pessoas têm um conceito de liberdade muito errôneo, errado. O pessoal está chegando aí. Liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele foi muito categórico em defender algumas palavras. Quando você estuda exegese, o que é exegese? Exegese é a arte de extrair o significado das palavras de um texto dentro do contexto. Então você precisa saber um pouquinho de contexto cultural, contexto histórico, etimologia, que daí você vai identificar a origem das palavras. E quando você identifica alguma dessas informações, contexto cultural, qual era a cultura do tempo, né? As características daquela palavra dentro do seu contexto, né? Porque as pessoas têm um costume, tem muita gente por aí. Eu falei que essa live é pesada, então quem está assistindo, quem vai assistir depois, é pesado isso aqui, isso aqui rende assunto, hein? Então as pessoas, elas têm um costume, muitos por aí, têm um costume de querer falar o que ela quer e não o que Deus quer. Então tem muita gente que não lê a Bíblia. Tem muita gente que não lê a Bíblia, ou está alienada, está com a mente alienada. E ela simplesmente, eu costumo falar assim, quando eu estou dando aula de teologia, ou alguma coisa nesse sentido, a pessoa tem um sonho lá de barriga cheia, e aí quer falar o que ela quer. E a essência da palavra não é falar o que você quer, é falar o que Deus quer. E falar o que Deus quer exige um devocional ao Senhor, exige tempo de meditação na palavra, exige preparação. Não tem como sair despreparado, fazer aquilo que
é desafiador no mundo espiritual. Você tem que se preparar, mas como eu me preparo? Você se prepara orando, jejuando, se consagrando, né? E eu falo uma coisa, né? A questão da consagração, tem gente que fala assim, mas eu não estou jejuando. Você consagra o teu tempo ao Senhor. O jejum ele pode ser de várias maneiras, de várias formas. Você pode colocar um propósito, né, de várias formas, de várias maneiras. Existe o jejum tradicional, que é aquele jejum que você fica um determinado período sem se alimentar, né, sem comer nada ou beber nada. Mas existe o jejum de momentos, existe o jejum de tempo, por um período, e existe o jejum de coisas. Você pode fazer o jejum de coisas. Aquilo que mais te provoca, aquilo que mais te causa ânsia ou ansiedade, né? Aquilo que mais te tenta, você faz um jejum daquilo. Por exemplo, tem pessoa hoje, se ela não estiver com o celular na mão, parece que a vida não faz sentido para ela. Ela tem que estar com o celular na mão fazendo qualquer coisa, seja o que for. Pode ser vendo a vida dos outros, né? Procurando saber da vida dos outros, vendo a vida dos artistas, né? Ela faz tudo menos a vontade de Deus. Ela pode estar assistindo algum vídeo, um louvor, sei lá. Só que daí, o que ela precisa fazer? Eu vou fazer o jejum de celular por 2 horas. Parece pouco, mas é uma penitência de uma eternidade para quem já está viciado, né, no bendito aplicativo ou no celular. Então isso é um tipo de jejum também. E isso também vai refletir sobre se a pessoa é livre ou não. Por quê? Porque se você é livre, se aquilo não é um vício, não te prende, você vai simplesmente esquecer o aparelho e você vai cuidar da tua vida. E quando você menos esperar, você vai lembrar que pode ser que alguém está querendo conversar com você, pode ser que alguém esteja querendo ter um contato com você ou alguma informação importante lá, alguém está querendo falar algo para você, você vai lá, pega o celular para ver. Agora, se você não consegue fazer isso, aí você precisa entrar num propósito, porque você está alienado, você já está condicionado àquilo. Então, o que é liberdade? Liberdade é ter liberdade para fazer o que eu quero. E eu fazer o que eu quero, depende de uma questão própria. Por exemplo, eu quero hoje eu quero, Deus abençoe você que está assistindo aí, estou vendo o pessoal entrando. Pessoal, antes de eu continuar o assunto aqui, eu quero agradecer a todos aí que têm comentado, pessoal que tem pedido oração, tá? Eu tenho anotado aqui, a gente tem orado por vocês, tá? Crendo no agir de Deus, crendo no sobrenatural de Deus. Sou muito grato por você que está assistindo, por você que está compartilhando, por você que tem comentado as lives, porque Deus tem feito grandes coisas. Nosso assunto ontem foi perseverança. Hoje eu quero falar sobre liberdade. Estou falando sobre liberdade. Então Deus abençoe a tua vida e eu quero profetizar hoje liberdade na tua vida. Você vai ser livre de tudo aquilo que impede você de prosperar, de crescer e de alcançar aquilo que Deus tem para você. Você vai ter liberdade para conquistar. Quando o povo de Deus, veja bem, quando Israel ou os hebreus estão lá dentro do Egito, eles estão livres ou eles estão acorrentados? É a pergunta. Quando os hebreus estão lá no Egito, antes deles sair para a caminhada no deserto, eles estão livres ou eles estão presos? Porque a palavra que se usa é que eles estavam em situação de escravidão. Mas eles tinham liberdade para trabalhar, eles tinham as casas deles, eles tinham a rotina deles. O que aprisionava eles era a opressão do faraó
né, a sobrecarga de impostos e a condição humana deles, que eles eram, digamos que, obrigados, né? Não digo obrigados, eles tinham que trabalhar e pagar os impostos deles. Eles não tinham como crescer mais, né? O espaço territorial deles estavam limitados. E eles eram da terra do Egito. Eles não tinham identidade própria. Toda vez que algo te prende, você perde a tua identidade própria. Vou repetir isso aqui. Isso aqui é um código poderoso, é uma chave poderosa, viu? Tudo aquilo que te prende, tira a tua identidade. Tudo aquilo que te prende, tira a tua identidade. Mas como assim? Isso acontece muito eu dou aula para adolescente, né? Então, de vez em quando aparece alguém pedindo conselho sobre relacionamento, sobre namoro, essas coisas. Então, eu não consigo largar dele, porque... Mas o que está acontecendo? Aí você identifica que aquele relacionamento é um relacionamento tóxico, só está fazendo mal para a pessoa. Dele ou dela, né? Aí você começa a observar que a pessoa ela já está presa num relacionamento que não vai dar certo, em algo que não vai dar futuro, e nesse momento ela já não consegue mais se libertar, porque tipo assim, não está dando certo, mas eu gosto dele. Isso aí eu ouço direto, gente. Ou seja, a pessoa já está presa, acorrentada naquilo, e ela já não tem mais a liberdade, né, de viver a vida dela, de cuidar da vida dela. Ela já está dependente daquilo. É como um dependente químico. Aliás, a paixão é uma química poderosa que ela contamina o teu corpo. Esse é um conceito muito forte. Existe um hormônio que acelera o teu coração quando a paixão bate na tua mente. Isso é para tudo, viu? Não é só em relacionamento de homem e mulher, não. Você tem um sonho de ter uma casa, passa em frente a uma casa, você vê aquela casa lá, a paixão acelera. Você libera um hormônio no teu corpo. E esse hormônio vai acelerar totalmente o teu corpo. Vai dar um frio na barriga, vai dar. Isso aí chama os seus sentidos movendo você. Aí você tem que saber canalizar isso. Você tem que saber controlar isso. Eu tenho uma live sobre autocontrole, assista ela depois. Conheça-te a ti mesmo. Vamos lá, deixa eu ir para o que interessa aqui. Deixa eu funilar a conversa aqui, que o assunto ele rende muito. Então a pergunta nessa manhã é: você está exercendo a liberdade que Cristo comprou para você? O que é a liberdade que Cristo pagou por mim? A liberdade que Cristo nos deu é o direito de escolha. Você está fazendo da tua vida o que Deus quer que você seja. Você está tendo a liberdade de escolher o caminho que você quer seguir. Você está no lugar onde você está porque você foi livre para escolher estar aí, ou você está no lugar onde você está porque algo te prendeu, algo te acorrentou e você não consegue sair mais daí. Se você está preso em qualquer situação, se você está preso em algo que está limitando a tua visão ou está tirando você do propósito maior, nesta manhã eu quero orar por você para que Deus venha quebrar as correntes e te dar liberdade de verdade. Porque tem gente que acha que o Egito tá bom. Os israelitas saíram do Egito e quando chegaram lá na frente tinha um mar para atravessar, ficaram apavorados que o faraó estava perseguindo e começaram a dizer assim: nós viemos de longe para morrer aqui. Ou seja, era melhor ficar no Egito comendo as cebolas e os alhos lá do Egito do que vir aqui morrer no deserto. Ou seja, é melhor ficar preso, acorrentado, quietinho onde que eu estou, do que tentar quebrar as correntes e conquistar a terra. Existe na filosofia, eu sou professor de filosofia, existe um mito chamado mito da caverna. Platão escreveu isso. E o mito da caverna vai revelar prisioneiros dentro de uma caverna, e eles estão ali dentro da caverna, olhando para a caverna, para a parede da caverna. Tudo que eles conhecem da vida é a parede da caverna. De vez em quando passa sombras na parede. E as sombras, para aqueles que estão presos na caverna, é uma realidade, é uma verdade. É tudo que existe no mundo para eles, aquilo que está na caverna. Por quê? Porque alguém passa lá fora e reflete a sombra na parede da caverna. Então tem muita gente vivendo na caverna olhando para a parede. Tem muita gente vivendo na caverna olhando para as sombras da vida.
mas esquece que lá fora tem um mundo real te esperando para conquistar e ser aquilo que Deus quer que você seja. A história do mito da caverna vai revelar que um dia alguém sai da caverna, se liberta, quebra as correntes e resolve conhecer algo novo, resolve conhecer uma nova realidade, resolve conhecer a vida novamente. E quando ele sai para fora da caverna, sabe o que acontece? O sol quase o cega. Por quê? Porque ele tem contato com a luz. Né? É quase quando Deus diz, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Então, ou seja, pelo poder da palavra, Deus diz, haja luz, e a luz então criou-se, e a luz apareceu na terra. E Deus disse que o dia era bom, né? Que a luz era boa. Então, quando o prisioneiro sai da caverna e tem um contato com a luz, ele pira, ele cai no chão, ele fica quase cego. O porquê disso? Porque a liberdade, ela nos causa medo, nos causa pavor. A luz que clareia o caminho, ela pode, de início, nos deixar confusos, sem direção. Mas existe uma verdade. Então, João capítulo 8 e o verso 36, Evangelho de João, capítulo 8 e verso 36. Eu estou citando um mito aqui filosófico, mas o livro de João foi escrito com bases filosóficas para que nós possamos entender, exegese a palavra, que foi escrito esse livro dentro de um contexto histórico e cultural para combater correntes filosóficas do tempo, né, que queria pregar várias verdades e acorrentar as pessoas. Aí João vem escrever palavra de Jesus. Jesus estava dentro desse contexto, num contexto influenciado pela filosofia grega, e a filosofia grega dominando o cenário, colocando várias coisas na cabeça do povo. Jesus chega, olha o contexto, Jesus entende onde que ele está, e Jesus vai falar sobre algo que mais perturbava a vida do povo daquela época. O que era? Liberdade e a verdade. E Jesus, então, 8:32, Jesus vai dizer assim, ó, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, vai dizer assim, ó, cadê? 8 e 36 é o texto que nós estamos lendo hoje, tá? Você que chegou no meio agora, hein? Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o 32 que eu citei, vamos ler, vou ler o 30 também, o 31. Ó, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecedes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós estamos tendo aqui uma conexão de duas palavras. Qual eram as palavras? Liberdade e verdade. E tem uma terceira que vai surgir, que é o conhecimento, né? Então, ou seja, Jesus está falando aqui de conhecimento, Jesus está falando aqui de liberdade, e Jesus está falando aqui da verdade. Conhecereis conhecimento. A verdade, uma verdade. Existe uma verdade. Existe o conhecimento de uma verdade, e essa verdade vai te levar a uma liberdade. Então, o que Deus quer falar para nós nesta manhã? Você precisa conhecer algo novo na tua vida. Você precisa conhecer uma verdade absoluta e sair de uma vida de mentira e de engano, para que Deus possa te colocar em liberdade plena, para que você tenha realmente vida e vida em abundância. E a liberdade é Jesus. Então, em um contexto filosófico, no tempo aqui de Jesus, influenciada pela filosofia grega, Jesus, ele percebe que ele tem que ser categórico e incisivo no que ele está falando. Ele tem que mostrar para as pessoas que a verdadeira liberdade estava nele. Ele trouxe a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Verdade é pureza de sentimentos. Verdade é sinceridade. Verdade é aquilo que não há enganação. Então Jesus diz, eu não vim para enganá-los. Eu vim para trazer algo novo. Eu vim para trazer vida. E essa vida não é uma vida de enganação. Eu vim para trazer verdade. Então conhecereis a verdade. E quando vocês saírem da vida de enganação, a verdade que eu estou apresentando para vocês, Jesus falando,
vai te libertar. Eu citei aqui o mito, né, filosófico. Quando o prisioneiro sai, a luz quase o cega. A luz deixa ele quase cego. Aí ele começa aos poucos se adaptar à nova realidade. Ele começa a olhar ao redor. Ele começa a olhar ao redor. E ele começa a entender que o mundo é muito maior e é muito mais bonito do que as paredes da caverna. Porque os companheiros dele estavam acostumados junto com ele em ver as sombras e amar aquilo. Mas de repente ele começa a entender que existe um mundo fantástico lá fora. Ele, se eu estou vendo algo aqui, existe um mundo verdadeiro, um mundo real. Existe um mundo de verdade, no qual eu posso ter contato com ele. Então ele sai da caverna, tem um contato com o sol, quase o cego, ele vai se adaptando, começa a entender que aquilo é verdade. Existem as paisagens, existem os animais, existem as pessoas, existe uma nova cultura, existe vida fora da caverna. Ele fica, e ele vai descobrindo. Há um tempo de descoberta, um tempo de novidade. Isso aqui é um mito filosófico. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que ele fica tão contente quando ele aprende tudo, e ele quer voltar para contar para os amigos que ele foi liberto. E é aqui que mora o nosso medo. Sabe qual que é o nosso medo? Nosso medo não é a liberdade. Nosso medo é quando nós contarmos para as pessoas que estão ao nosso redor que nós somos livres. O nosso medo, o nosso problema é que nós não é conhecer o novo, não é conhecer a verdade que é Jesus. Não, não. O nosso medo é contar para os amigos, é contar para quem está na caverna, sabe? Na caverna, que nós encontramos uma verdade, que nós encontramos uma vida nova, que nós encontramos coisas novas, e que aquilo que estava na sombra ali era uma enganação. Nós vivemos um tempo de enganação. O nosso medo não é conhecer coisa nova, o nosso medo é contar para as pessoas o que nós conhecemos. Nós temos vontade de dizer quem fez, o que fez na nossa vida. Jesus me transformou, Jesus me mostrou um novo caminho, Jesus quebrou as correntes que me prendiam, Jesus me deu liberdade. Aí nós temos medo. Sabe o que aconteceu com quem se libertou aqui no texto? Ele voltou, ou no mito, ele voltou para contar para os amigos. Sabe o que os amigos fizeram? Mataram ele. Por quê? Porque acharam que ele era mentiroso. Porque acharam que aquilo não tinha verdade naquilo. Acharam que ele estava tentando enganar os companheiros. Aliás, nem o conheceram mais, porque a transformação foi tão grande. Né? Aí quando ele volta para contar para os ex-companheiros, os ex-companheiros não conheciam nem a voz dele, nem olhar para ele direito eles olhavam. Mas quando a forma que ele falava foi irritando os companheiros o mataram. Isso aí é um mito filosófico, o famoso mito da caverna de Platão. Veja bem, eu estou citando um mito para falar de Jesus, o contexto em que Jesus veio pregar. As pessoas buscavam uma verdade. As pessoas, elas queriam ouvir uma verdade. As pessoas se aglomeravam nas praças para ouvir alguém falando sobre tudo. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido do universo? Por que estamos aqui? Qual é o motivo de estarmos aqui? E as pessoas paravam para ouvir, porque as pessoas tinham sede de conhecimento, tinham sede de saber o porquê, qual era o propósito de vida delas. E aí Jesus olha esse contexto tudo. Aí Jesus então vai dizer assim, viu, vocês querem conhecer a verdade? Vocês querem conhecer o caminho? Vocês querem conhecer o sentido da vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O povo ficou doido. Mas como assim? Ninguém falou tantas palavras de impacto e que causava curiosidade em nós como este homem está dizendo. Então, muito mais do que os milagres, as palavras de Jesus, o diálogo de Jesus, os debates que Jesus entrava, transformava a vida das pessoas. Nesta manhã eu quero dizer para você o que é que está te prendendo, quais são os medos que você tem, quais são os medos que você está tendo e que você está acorrentado a uma vida miserável e você não quer se transformar, não quer se libertar, não quer entrar num novo caminho, numa nova vida, uma nova história. Deus, Jesus, quer quebrar as correntes que te prendem. Jesus quer quebrar as correntes que estão te prendendo. Você é livre ou você está acorrentado em algo? Você está livre, você é livre ou você está acorrentado em algo? O que é que te prende para que você não exerça o propósito de Deus na tua vida? Nesta manhã, é um tema pesado, eu falei no começo da live. É um tema pesado, mas eu preciso falar dele.
você precisa se libertar. Você precisa se libertar. Mas do que eu preciso libertar? Primeira coisa, identificar o que está te prendendo. Você precisa saber o que é que está causando essa prisão em você. Eu disse no começo sobre exegese. Então, exegese é você falar o que o texto quer dizer. E existe a exegese, que é aquilo que você quer falar, o que você quer dizer, e usa o texto como pretexto. Então, tem muita gente usando o texto como pretexto, querendo encaixar o texto na tua vida. E na nossa vida não é assim. A nossa vida precisa se encaixar no texto sagrado, não o texto se encaixar em nós. Então é diferente. A nossa vida precisa se encaixar na palavra de Deus. Precisa se enquadrar na palavra de Deus. E não a palavra se enquadrar em nós. Estão querendo inverter esse conceito. Você é livre ou tem algo te prendendo? O que te prende? Jesus fazia muito essas perguntas. Qual é o teu problema? O que queres que eu te faça? Qual é a situação? Jesus tinha um amigo. Esse amigo ficou doente. Só que na região desse amigo, onde que esse amigo morava, as pessoas queriam pegar esse amigo. Ou melhor, queriam pegar Jesus. Estavam tentando prender Jesus. E aí a família do amigo manda chamar Jesus. Aí Jesus vai e diz assim, isso que está acontecendo com ele não é para a morte. Não vai morrer, mas é para a glória de Deus. Aí o recado chega e Jesus não chega junto com o recado, só o recado que chega. O amigo morre. E aí Jesus chega. Bem depois, os discípulos falam assim, mestre, mas nós vamos lá. Lá eles procuram nos matar. Aí Jesus diz assim, sim, nós vamos lá. Mas Senhor, ele já morreu, não. Essa doença é para a glória de Deus. E ele é meu amigo, né? E Jesus vai ao encontro do amigo. Jesus chega 4 dias depois na aldeia, correndo o risco de ser preso e de ser morto. Aí alguém pergunta assim, mas por que Jesus foi então? Porque ele era livre. Ele não estava alienado a um sistema, a um padrão, um terreno. Jesus era livre. Jesus veio com a liberdade do Pai para fazer a vontade do Pai e para trazer vida e verdade na terra. Jesus é tão livre que quando Jesus chega, Jesus não quer nem saber o que está acontecendo, onde é que ele está. Jesus foi com o propósito para fazer o que ele tinha que fazer. Quando chegam correndo as irmãs desse homem, você sabe que eu estou falando de Lázaro, Jesus fala assim, onde colocaram? Levaram até o sepulcro. Jesus enfrentou tudo, até os padrões da época. Aí Jesus vai conversar com o defunto, enterrado há 4 dias. Jesus chama ele para fora e ele sai. Jesus chama o defunto e o defunto sai. Jesus chorou. Sabe, nós temos que entender a liberdade que nós temos de enfrentar os problemas. Tem muita gente alienada, muita gente a muito sistema e não está vivendo a tua vida. Tem muita gente que está sendo alienada, sendo dominada por os outros. Tem gente que fala assim, não vai naquele lugar, não vai eu vou falar um crentez aqui, não vai naquela igreja porque o fulano não faz parte da nossa membresia. Tem muita gente que aceita como verdade absoluta as palavras de alienação. Sabe por que tua vida às vezes não vai para frente? Porque você está alienado a um sistema e comprando a briga que não é tua. Você tem que tomar cuidado quais são as correntes que você está permitindo amarrar a tua história. Essa opressão, esse medo que está sobre a tua vida e tentando atingir tua casa tem que cair por terra. Você não pode permitir que nada e ninguém impeça você de viver o propósito de Deus na tua vida. Você não pode permitir que nada e ninguém impeça você de se conectar com o propósito de Deus
na tua história. Tem muita gente que quer controlar a tua vida, a tua história. Mas existe alguém que quer te dar liberdade. Tem muita gente querendo te colocar como prisioneiro na terra, alienado. Mas Jesus vem para nos libertar. Tem muita opressão sobre a tua vida. O inimigo está tentando contra a tua casa, tua família. Jesus vem para nos libertar. Deus colocou essa palavra no meu coração nessa manhã para dizer para alguém que está assistindo aí. Chegou um tempo de liberdade. Chegou um tempo de você enxergar o que eu tenho para você. Chegou um tempo de escutar as correntes arrebentando o mundo espiritual e você ser livre. Chegou um tempo de você cumprir o propósito que Deus tem com liberdade. Gente, não tem coisa mais fantásticas do que a liberdade. A liberdade é magnífica. A liberdade é algo extraordinário. Você tem que entender o que é liberdade, o que é ser livre. É constitucional, sim, você tem o direito de ir e vir, está na Constituição Federal. Mas a maior Constituição está aqui, ó, a palavra de Deus que diz assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a verdade, ou melhor, e a liberdade que ele tem é a liberdade na verdade absoluta. O que é a verdade? Eu sou professor de filosofia, eu sei o que estou falando. A filosofia veio brigar, trazer questionamentos sobre o que é a verdade e o sentido da vida. Jesus chega e fala assim, vocês estão brigando para entender o que é a verdade, qual é o sentido da vida? Eu sou a verdade. A filosofia veio no tempo de João, quando João escreve que no tempo de Jesus, o contexto era totalmente influenciado pelo conhecimento aristotélico, pelo conhecimento platônico, Sócrates. É a base da filosofia, os pré-socráticos. A busca pela cosmologia, pela verdade absoluta, da onde que viemos, para onde que vamos. Jesus chega e fala assim, vocês não sabem de nada, vocês não sabem para onde que vocês estão, nem o próximo passo de vocês não têm ideia qual será. Mas eu quero dizer para vocês, ó, eu sou o caminho. Vocês estão procurando muita coisa, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Qual o sentido da vida? Eu sou a vida. Jesus falava com propriedade. E Jesus impactou a geração e mudou a forma de pensamento. Jesus mudou a forma de pensamento de uma nação. Por que Paulo, depois da experiência, ele fica doido, quebra as correntes? Porque até então ele achava que era livre. E de repente ele encontra aquele ser que ele perseguia. E ele então literalmente cai do cavalo ali, tem a experiência. A voz fala com ele, sabe o nome dele. E ele fica cego, ele fica perdido, desorientado, o conhecimento que ele tinha vai para o chão. Por quê? Porque ele achava que era livre, fazia algo alienado a um sistema, achando que aquilo era certo, e de repente ele vê que nada daquilo fazia sentido. Por quê? Porque ele perseguiu a vida inteira alguém, com todo o conhecimento, com toda a cultura que Paulo tinha, ele conheceu alguém, e esse alguém que ele conheceu sabia muito mais do que ele, derrubou ele no caminho, e literalmente deixou ele no chão. E sabe quem que foi curar Paulo? Um profeta que o próprio Deus enviou lá. Deus envia um profeta na tua casa para abrir teus olhos. Nem que seja preciso derrubar o centro do cavalo. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de liberdade. Eu vou encerrar aqui a live hoje. Esse assunto é um assunto pesado. É um assunto que leva muita reflexão. Mas eu quero fazer essa pergunta para você de novo. Você é livre? Realmente você é livre? Ou o que te prende? Sabe, adolescente? Adolescente querendo sair, conhecer o mundo. Que é sextou. Um dia eu estou dando aula sobre liberdade. Eu falei para eles assim, ó. Você é livre? Sou livre, professor. Meu pai e minha mãe querem me prender. Falei, então deixa eu te falar uma coisa para você. Experimenta ficar uma sexta-feira em casa sem sair, um sábado em casa sem sair e um domingo em casa sem sair. Entra no teu quarto. Pode até ligar o Netflix ou deixa. Vai ser teu trabalho, vai ser tua tarefa valendo nota de trabalho do trimestre. Na segunda-feira eu quero o relatório. Mas eu tenho que sair com meus amigos. Vai sair com teus amigos? Por que você tem que sair com teus amigos? Porque tem que sair, filho. Não tem que sair não. Porque você está alienado ao sistema.
você não consegue viver a tua vida mais. Você depende de amizades para viver. Você depende de alegrias falsas e passageiras para viver. Porque se você for livre de verdade, você entra no teu quarto, tem prazer da tua casa, tem prazer da tua família, tem prazer da tua convivência. Você não precisa de nada e ninguém para ser feliz. Isso é liberdade. Vou falar bem baixinho aqui, ó. Isso é liberdade. Você não precisa de nada e ninguém para ser feliz. Você entra no teu carro, você entra na tua casa, você está com teus filhos, você está com a tua esposa, você está em um ambiente familiar e você é feliz. Você não precisa de nada e ninguém para ser feliz. Se você entendeu o que é liberdade. Agora, se você não conseguir entrar na tua casa, ficar um final de semana sem responder, sem falar um não para teus amigos, querendo te chamar para fazer isso, aquilo outro, aí você precisa rever teus conceitos, que você está aprisionado. Você está acorrentado em algo. Mas como que você pode se libertar? Conheça a verdade. Conheça o caminho. E esse caminho vai te libertar. Isso causa um grande pavor. Sabe por quê? Porque você percebe que a vida inteira você achou que era livre. Mas tem um monte de coisa te prendendo. Tem um monte de coisa que prende a tua história. Tem um monte de coisa que impede você de crescer e de prosperar. São coisas pequenas às vezes, mas está impedindo você de alcançar o propósito de Deus. Vou repetir a pergunta. Você é livre ou tem algo te prendendo? O que te prende? A dor te prende? Nós vamos orar por você. A família te prende? Nós vamos orar por você. Deus me deu uma sensibilidade muito grande. Às vezes eu estou aconselhando as pessoas e eu vejo um problema. Às vezes a pessoa quer muito se libertar, mas tem medo da família. Tem medo da caverna, né? Dos que ficaram na caverna. As pessoas querem se libertar, mas tem medo do contexto social. As pessoas querem se libertar, mas tem medo do que podem falar dela. As pessoas querem se libertar, encontrar Cristo, caminhar uma vida nova, mas tem medo das consequências do conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Vou repetir, o conhecimento, conhecereis, é conhecimento, a raiz da palavra é conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento te liberta. E o conhecimento vem de Deus. Deus permitiu o conhecimento na nossa vida. O conhecimento vem de Deus, o conhecimento liberta. Eu vou repetir, o conhecimento vem de Deus, o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que te prende? Eu estou repetindo aqui porque eu sei o que Deus está falando em meu coração. O que te prende? Deus quer quebrar as correntes e trazer liberdade de verdade para você. Cristo é a verdade absoluta. Ele é o caminho, Ele é a vida. Deus tem liberdade para você. Vamos orar? Coloque um propósito no coração. Coloque um propósito diante de Deus. E creia no Deus que liberta. Vou fazer uma oração. Eu creio no Deus que falou comigo, que está falando com alguém. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela comunhão do Teu Espírito. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Deus, pela direção. Grato a Ti, ó Deus, pelas bênçãos, pelas vitórias, ó Pai. Estamos num propósito. E eu creio, ó Deus, que o Senhor é Deus do propósito, o Senhor é Deus da cura, o Senhor é Deus da libertação. Senhor, essa vida que está, ó Deus, acorrentada por essa dor, liberta, Senhor. Essa vida que está acorrentada, Senhor, por algum problema. Venha libertar, quebra as correntes, Senhor. Tira essa alma da prisão e que ela possa te adorar. Tira o medo, Senhor, de enfrentar os problemas, enfrentar o contexto em que ela está vivendo. Que ela possa testemunhar da grandeza do Teu nome. Nós te louvamos nessa manhã. Meus irmãos, que Deus te abençoe e Deus te guie. Essa foi a nossa live devocional de hoje. Estamos no 25º dia. Amanhã, não sei se amanhã, acho que eu vou deixar para domingo. Domingo eu vou falar sobre o tempo, o porquê, né, do período de devocional que nós estamos fazendo, sobre o tempo que vai ser esse primeiro momento devocional, né, esse primeiro devocional que eu estou fazendo aqui pelo Facebook. Acho que eu vou deixar para domingo para nós falarmos sobre isso.
tá? Aí eu falo quantos dias vai ser, o porquê da quantidade de dias desse propósito e o porquê que nós escolhemos esse horário também. Então vou esclarecer para vocês. Provavelmente vai ser domingo. Amanhã nós estamos de volta aí. A partir das 6h12 já estou por aqui no Facebook, né? Se você chegou na metade, assista aí. Se você tem interesse de nos seguir lá no Instagram, Ronaldo Faustino Oficial. No YouTube, essa live vai estar lá daqui a pouco também. Ronaldo Faustino lá no YouTube. Se inscreva no canal lá do YouTube, tá? Isso nos ajuda muito. E se você tem interesse, lá no YouTube tem todas as lives, tá? Tudo certinho, dia 1, dia 2, dia 3, até a 24ª de ontem já tá lá. Então, você assista, tá? Teve dias que Deus realmente nos surpreendeu de uma forma extraordinária. Aí no Facebook, aqui também, no Facebook, tá todas as lives ao vivo, tá? Do jeito que eu salvei, tá aí. Então você pode acompanhar também. Você que chegou aí, comentou, Deus abençoe, já vou responder vocês aí, tá? E pedido de oração, pessoal que vai assistindo, pode deixar o pedido de oração aí, tá? Que a gente vai orando, a gente vai intercedendo pela tua vida. E à medida que Deus for te abençoando, testemunhe, porque o teu testemunho é alimento para nós continuarmos. Amém? Que Deus te abençoe, te guie, tenha um dia excepcional e lembre-se, liberdade em Cristo é o que Ele tem para nós. A verdade é Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E Ele quer libertar a nossa vida. Soprou aqui, eu vou falar. Deus quer libertar a tua história, Deus quer libertar o teu caminho, Deus quer libertar a tua vida financeira, Deus quer libertar de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária. O que te prende, Deus quebrou hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe.